Eu sou a Clarissa, tenho 35 anos, sou empreendedora, empreendo desde sempre, desde que comecei a trabalhar. Sou mãe da Valentina e tentando sobreviver, né, no meio dessa loucura toda. E aí, Clá, como estão as coisas? Ah, estão bem, 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 ninguém tá nesse mundo. Quem é? bem, Quem bem. tá com total saúde mental, sanidade, né? Vida plena? Ninguém. Não, mas estamos indo, estamos caminhando. Isso que importa, isso que importa. Primeiro, eu queria te agradecer por falar comigo, agradecer por contar a sua história. Eu meio que dei uma desanimada esses tempos, assim, porque muita coisa que estava acontecendo, assim, de ter que dar conta daquilo que você falou para mim. É muita coisa que a gente tem que dar conta. E aí, os Muito. nossos sonhos, a gente dá uma pausa. Naquilo que é nosso projeto, a gente para. Aí, quando você, né, falou para mim disso, eu falei, meu, eu também preciso voltar. Ai, nem fala. E eu agradeço, Nem agradeço por ser essa pessoa. somos, Somos, só somos somos. porque somos. Juntos somos mais fortes. É isso aí, bem isso. Somos, somos, com certeza. Primeiramente, vou pedir para você se apresentar. Quem é você? Idade, profissão, mãe de quem? Eu sou a Clarissa, tenho 35 anos, sou empreendedora, empreendo desde sempre, desde que comecei a trabalhar. Sou mãe da Valentina e tentando sobreviver, né, no meio dessa loucura toda. Sendo mais uma sobrevivente nessa terra. A Valen tá com quantos Exatamente. anos? 9. 9. Uma mocinha já, né, gente? Que foi assim a descoberta do quero ser mãe? Ou não foi? Surgiu no supetão? Não foi? Foi planejado? Foi pensado? Você sonhava com isso? Como foi essa coisa da constituição da maternidade para você? Então, eu era casada e sim, sempre tive o sonho de ser mãe, mas não era algo programado no momento. E durante um tratamento que eu fazia de endometriose, eu engravidei. E amei, amei desde que ouvi falar que eu era mãe, eu já amei, eu já me emocionei, eu já me senti mãe. Então foi algo que para mim foi muito instantâneo, amar, aceitar e me sentir mãe. Mesmo você não estando né, você não estava numa programação do ai, quero, estou preparado, né? Ninguém está preparado nunca, né? Mas a gente acha que tá. É, mas mesmo não estando, né, com aquela coisa de ah, não, vai ser nesse momento, tudo foi para você, foi uma notícia assim maravilhosa. Foi fantástico, tanto que agora ela está na fase de querer saber como foi quando eu estava grávida, como eu me senti e qual foi a reação da família, para quem eu contei primeiro. E quando eu conto para ela que é a verdade, Uhum. que eu fui para um exame periódico e o médico falou durante um transvaginal: Você é mãe? E eu pensei que era uma pergunta e eu falei: Uhum. Não, eu não sou. E ele falou: Sim, você é. Eu falei: Não, eu não sou. Aí ele virou a telinha e lá estava a Valentina. Eu já estava com 3 meses Caramba! e eu não sentia nada, nada. Foi uma gestação muito tranquila, eu fui muito ativa, eu me sentia muito bem, muito disposta. E eu já amei, amei assim, incondicionalmente desde esse momento. Massa. Foi isso. Você tava com 25 na época. Tava com 25. Ah, eu tô ali, eu tô conseguindo fazer umas contas de matemática de vez em quando, assim, a cabeça não dá um tilt. Ô, Clay, como foi, assim, esse período, né? Foi uma gravidez tranquila,
E como foi, assim, a recepção das pessoas ao redor, né? Seu marido na época, todo mundo ficou feliz, houve apoio, crítica. É porque mulher a gente está o tempo inteiro, né, sendo criticada, né? Mas, assim, houve pelo menos uma base de apoio, né? Como foi esse momento? Olha, o pai dela era o sonho dele ser pai, então ele ficou extremamente feliz quando ele ficou sabendo que eu estava grávida. A família toda, todo mundo ficou muito feliz. Porém, o que acontece? As mulheres tendem a passar um pouco para outra do que foi a sua maternidade, né? Hum. Então, assim, a primeira coisa que minha mãe falou foi: pronto, acabou, Acabou sua vida. agora já era. E eu lembro que uma pessoa que me marcou muito foi a minha tia Maria, Minha sogra, que, gente, minha sogra, que eu todo falo. que quando eu falei para ela que eu estava grávida, ela falou, eu ainda estava um pouco assustada. Ela falou, vai ser, ela vai para a escola, vai para a creche, você vai trabalhar e tudo vai se encaixar. E é isso. E essa frase muito pequena, mas tão importante para mim que eu carrego até hoje, ela resumiu a maternidade com uma simplicidade tão grande Verdade. e querendo dizer ao mesmo momento que às vezes dá certo, às vezes dá errado, e é isso. E tá tudo bem. Simplicidade, eu acho que é uma palavra que falta para a maioria das maternidades. Sim, porque tem que ser simples, porque a gente não consegue romantizar o tempo inteiro Uhum. e a gente também não consegue deixar tudo perfeito. A casa não é mais perfeita, a nossa vida não é mais perfeita, tá tudo bagunçado. Então, não tem como, né? Não tem como florear tudo isso. Não, não tem como. E por mesmo que seja muito difícil, é o maior e mais incrível amor que a gente tem. Então a gente tem esses dois lados. Eu costumo dizer que a maternidade ela faz a gente chegar assim, nos momentos mais difíceis e nos melhores da nossa vida, É, é. com E essa mesma cada dia, velocidade. sim, e cada dia que passa, a gente se descobre mais. Hoje eu me vejo como uma pessoa sendo educada diariamente. Uhum. Assim, eu educo a Valen dentro do que é possível, né? Dentro do que eu sei, mas ela também me educa muito. E eu levo a maternidade assim, eu fiquei muito aberta a aprender. Então, é assim, às vezes ela me fala coisas fantásticas. Eu estou passando por uma fase difícil de extrema ansiedade, estresse, né? Voltei para terapia e em alguns momentos em que ela me vê muito nervosa, ela faz algumas coisas que eu já fazia, mas eu tinha esquecido. E ela falou para mim um dia, eu estava muito irritada, né, com a voz embargada, quase chorando, e ela falou: mãe, calma, senta aqui. Aí eu sentei. Ela me deitou e naquele momento ela foi minha mãe. Ela fez não o que você fazia, né, com ela, né? O quanto é importante a gente olhar para esse lado, porque eles vão aprender é justamente o que a gente faz. Sim, a Valen por muitas vezes ela faz e ela repete coisas que a gente faz no dia a dia, como o ato de respirar, que ela me viu sempre praticando yoga, era algo que eu tinha de largado, que eu tinha deixado e até falei que você me inspirou muito, porque eu estava, às vezes, num momento de estresse, a gente esquece de coisas muito simples que eram automáticas para gente, né? E ela fala assim para mim, mãe, respira.
E era algo que eu sempre pedia para ela quando ela estava Uhum. nervosa. E ela ela não é só uma filha, essa troca é muito mais grandiosa do que a gente imagina. Uhum. Eles não são só nossos filhos, por muitas vezes eles também são amigos, eles também são educadores. É uma troca muito grande, né? E E eu acho eles. que quando a gente sai do papel de superioridade Uhum. daquela maternidade hierárquica, a gente consegue se colocar num papel de aprendizado que é muito enriquecedor. E eles são educadores mesmo antes mesmo deles falarem ou deles fazerem qualquer coisa, porque é nessa troca que a gente tem com eles quando a gente está aberto, né? Quando a gente está aberto a ver isso, mesmo quando eles são ainda bebês, quando a gente está aberto para começar a entender essa troca do espaço que eles ocupam nas nossas vidas, do espaço que eles ocupam e a gente ocupa na vida deles, a gente já começa a ter essa aprendizagem, né? Teve uma vez que uma amiga me falou uma coisa que isso ficou assim, marcado na minha memória, né? Ela é psico também, ela falou assim, cara, quando a gente aceita a castração da maternidade, a gente começa a levar ela com mais leveza, porque a maternidade, ela nos castra de alguma forma. Porque a gente pode fazer tudo, mas muitas coisas a gente vai deixar de fazer. Então, Sim, então a gente já começa a aprender a partir deste momento que as coisas começam a mudar já lá na gravidez, né? Nossa, a gente vai ficar aqui fazendo e altos eu acho que depois. uma parte que me pega muito, ainda eu empreendendo, né, tendo a possibilidade de ter uma flexibilidade maior de horário, é a cobrança da sociedade para que nós trabalhássemos como se nós não fôssemos mães, né? Porque querendo ou não, o homem sai de casa e vai trabalhar. A mulher, ela não deixa de ser mãe em nenhum minuto do dia. Uh-uh. Então, ela está ali atendendo, trabalhando durante uma reunião, mas se o celular tocar e se for um filho, ela vai ter que atender. A mulher vai sair. O homem Ela pode tem ser que que não socorrer. saia. É. Exato, exatamente. O homem tem algo que eu ainda não compreendo, que é mas eu estou trabalhando. Eu tenho um salão de beleza, sou cabeleireira, e eu já deixei a cliente com química no cabelo. E de falar assim, pelo amor de Deus, você me entende que eu preciso buscar a minha filha na escola, eu preciso pegá-la porque ela não está bem. E em momento algum eu cogitei ou sequer passou pela minha cabeça procurar o pai, Ou fazer com que outra porque pessoa fizesse, né? sim, porque é algo tão instintivo e ao mesmo tempo de total responsabilidade nossa que a gente não consegue nem terceirizar. Uhum. Então é assim, minha psicóloga me perguntou essa semana, quantas Clarissas você é? Porque eu passei a minha rotina e avaliando realmente não tem como Não ser dá conta. uma só É. Clarissa. E a gente faz e se esgota e se cobra por não ser uma boa profissional e depois você. Só que eu percebi que quase sempre, quando eu me equiparo a um outro profissional, né, eu vejo esses profissionais são homens. Então, querendo ou não, eles estão muito à frente de mim, porque eles vão poder viajar para palestrar, eles podem tirar um dia e ficar completamente off, eles conseguem ficar horas trabalhando sem nenhum empecilho, e a gente não. Então, assim, desde pequena, eu trabalho com a Valen segurando minha perna, e agora ela cresceu, mas às vezes eu estou trabalhando e ela está comendo sentada do meu lado, ou ela está fazendo a lição na cadeira ao lado e me perguntando. Ou a gente tá aqui conversando, eu tô olhando onde a criança tá indo. É tipo assim que a gente faz. E é assim, E a, só que.
Só que assim, a gente tem uma sociedade que cobra muito da gente e a gente automaticamente a gente se põe nesse lugar de cobrança. Sim. Como a gente se coloca? Porque o nego outro dia ele fez essa pergunta para mim, uma coisa que eu comentei com ele, né? Ele falou assim, mas eu nunca te cobrei isso. Aqui, a cara da criança. A Clarissa, meu amor. Vai lá fazer xixi, vai. E aí ele falou assim, mas isso é uma coisa que, eu, que assim, você nunca ouviu de mim te cobrando. Eu falei, mas não é, não vem de você. Vem uma cobrança minha, uma cobrança minha como mãe. É uma cobrança minha de que eu tenho que fazer isso. Isso é imposto, tá na nossa cultura. E assim, ó, eu tive uma autocobrança nesse tempo de estresse, de sobrecarga, que era não estar bem perto da Valen. Uhum. Então, depois que eu tinha crises de ansiedade, eu ficava me cobrando porque eu tive aquilo e ela presenciou. E eu não podia ter passado por aquilo. Mas somos só nós duas, então depois eu sentei e expliquei para ela, e isso gerou uma guerra aqui dentro, assim, sabe? Uhum. Eu tenho que ser a mãe forte, eu não posso deixar com que ela se preocupe comigo. É, mas ao mesmo tempo também a gente faz um movimento que é esse, justamente esse. Eu preciso ser forte o tempo inteiro, preciso mostrar minha fortaleza e a gente tira um pouco da nossa humanidade, que é uma coisa que uma mãe falou para mim. Ela falou assim: a mãe, a maternidade, ela tá meio que endeusada, santificada. Então, mãe não pode ficar cansada, mãe não pode ficar doente, mãe não pode reclamar. Nossa, uma vez eu falei isso para minha avó, né? Ai, vó, tô tão cansada. Minha avó tem 90 e poucos anos, a cabeça dela é daquela época, gente. Nunca vou questionar ela, nunca vou falar nada. Mas só comentei com ela, vó, eu tô cansada. Ah, cansada do quê, filha? Aí eu falei, ah, vó, tô cansada, né? Rotina de casa, Benjamin cansa. Que quis ter filho é assim. Eu falei, tá bom, vó. Então, tipo Ou assim, seja, ou seja, a gente não pode reclamar, a gente não pode. A gente tem essa coisa assim, a mãe, a maternidade, ela está de uma certa forma num patamar em que as mulheres não podem demonstrar fraqueza em momento nenhum. Só que, por o outro lado, eu já acho que a gente precisa demonstrar fraqueza, porque nós somos. Fraqueza não, vulnerabilidade. São palavras completamente diferentes. A gente pode, os nossos filhos precisam saber que a gente tem vulnerabilidades também. Isso é importantíssimo. Claro, né, que eu entendo completamente essa questão, porque você não quer que ela cuide de você, né? Você é mãe dela, né? exatamente. Entra nessa posição. Não, não quero que a minha filha se preocupe comigo. Ai, não quero que a minha filha, né, fique com, né, achando que a mãe dela tá endoidando, qualquer coisa desse tipo, né? Entendo Sim, perfeitamente. sim. E há um ano eu venho me doando 200% profissionalmente, fazendo cursos, estudando, para aumentar o salão, então, mais profissionais, uma equipe maior, te desgasta mais, a preocupação também é maior. E tudo isso dentro do o ser mãe não pode mudar nada, Uhum. porque eu não deixei de fazer nada, eu só agreguei coisas. Toda a minha rotina é a mesma. E aí ela é muito responsável e muito dinâmica. Só que aí eu penso, no final do dia, todos os dias, eu penso assim: eu não cuidei da minha filha o tanto que ela deveria ser cuidada. Todos os dias eu penso isso. É a cobrança, né? Todos os dias eu queria ter feito mais. Eu queria ter colocado a comida no prato para ela, mas foi ela mesma que colocou. E mesmo sabendo que ela pode colocar, eu queria ter feito esse mimo. Eu queria ter escutado mais. Eu queria ter tido mais tempo para fazer a lição de casa e não ter perdido a paciência para ensinar. Passado mais E, tempo junto, né? e todos os dias eu me cobro isso. Todos os dias.
Eu É uma costumo cobrança. dizer que a maternidade vem com uma caixinha, né, de cobranças e de culpa, né? A gente automaticamente já entra. E eu lembro de uma coisa que a gente conversou quando eu estava aí. Aquela última vez que eu fui no salão, né, que eu falei que a gente se culpa, a mulher se culpa por ter largado a profissão, que no caso era eu, por ter ficado em casa, etc. Me culpa. Aí você falou assim, mas por outro lado, a gente se culpa por deixar. Então a gente sempre vai ter. Ô, meu filho, colabora, meu filho. Então a gente sempre vai ter culpa. Ou quando sai do trabalho, do emprego, né, para poder se dedicar ao filho, ou E quando existe, sai de casa para deixar o filho. e existe uma coisa que eu, como sempre empreendedora, já escutei, é que mulheres que pensam muito na profissão, que gostam muito, né, da profissão, assim como eu, que sou completamente apaixonada pelo que eu faço, muito ambiciosa. Então, assim, quase sempre para o homem é provedor e é lindo ele ser ambicioso. Para a mulher, eu não acho ambição um defeito, eu acho uma Eu qualidade. também acho. E para a mulher é um defeito ser Uhum. ambiciosa, porque junto com a ambição vem ela deixou de lado a maternidade, ainda que você não tenha deixado, ainda Uhum. que você tente enquadrar os dois, ela deixou de lado a maternidade para crescer profissionalmente. Não, Ela foi egoísta. Essa exatamente. é a palavra, a Para palavra a que a gente mulher, ouve. Para mulher, para o homem, não. O homem sim, vai sair de casa, vai ficar fora a semana inteira, pode viajar, fazer o que for, não, mas ela é egoísta. Ou a mulher não, quando ela faz, né, sai um pouco, ela sai um pouco do padrão que deveria, né? e Você hoje acha? eu compreendo diversas mulheres que estão fazendo a escolha de não ter mais filhos, de não terem filhos. Eu super compreendo, porque eu sei qual é o peso de Uhum. você ter que escolher, porque a mulher, toda mãe, chega a uma parte da vida, dificilmente ela vai ter um parceiro que a apoie, mas vai chegar uma certa hora em que ela vai ter que escolher entre o crescimento profissional e ser mãe. É muito difícil enquadrar isso na vida de uma mulher. Eu vou passar mais horas estudando, eu vou estudar fora, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma imersão e vou deixar meu filho. Isso para a mulher não existe. Não, eu li o livro da Deborah Wright, não sei se você já ouviu falar dela. Ela é uma CEO, assim, uma mulher, assim, muito no mundo dos negócios, assim, a fodona, né? Bem fodona, assim. E ela teve uma filha só. E ela disse que ela só conseguiu ser quem. Ela trabalhou até, tipo, ela mudou de empresa com 8 meses de gestação. Ela falou coisas que, assim, poderia, as pessoas olham e falam que é absurdo, porque ela entrou numa nova empresa, né? Ela fazia transições de carreira o tempo inteiro com 8 meses de gestação, né? Então, ela deixou a filha dela muito novinha em casa para ela voltar a trabalhar. E ela fala que ela teve, para ela conseguir fazer isso, ela precisou de um marido que não olhasse com preconceitos, e o marido que naquele caso largou a carreira. Só que isso é muito raro. Muito. E ela fala que assim, ela queria ter tido mais filhos, ela tinha vontade de ter mais filhos, mas a parte que parou ela foi quando, em uma palestra que ela estava assistindo, também de um cara fodão em Londres, o cara falou assim: conheço mulheres que são boas profissionais com um filho, mas no segundo filho ela se perde. Aí ela ficou com medo. Olha como a gente é amedrontada, né, de não conseguir dar conta, né? Claro que a gente não precisa dar conta de tudo, se a gente tiver, né, pessoas ao nosso redor para fazer isso, mas assim, ela largou um sonho de ter um outro filho por conta disso, ela tinha medo de perder a carreira. E eu E, entendo também, pode falar. e eu acho também que as crenças que nós viemos, né, de família também nos impacta muito, porque eu lembro que algumas coisas eu tive que fazer uma lista, exatamente uma lista de tudo que eu tinha que fazer, e eu tirei tudo que eu não era boa, rápida e que não era extremamente necessário.
Uhum. Então, assim, eu nunca gostei de cozinhar. E então eu não faço comida e eu compro comida pronta todos os dias, marmitex. E para mim e para Valen. Para E tá facilitar a tudo sua bem? vida. Sim, para facilitar a sua vida, imagina. Tá tudo bem. E eu lembro que eu tinha um peso, carregava um peso muito grande de ouvir que eu tinha que ser uma boa mãe, que eu tinha que, e isso era ser uma boa mãe, cuidar da Uhum. alimentação do seu filho, tinha que cozinhar para minha filha, tinha que cuidar da alimentação dela, e muitas coisas não dá, simplesmente não dá. Não E dá, porque até o tempo que eu perco lavando a louça é muito tempo para mim durante o meu dia. é muito Então eu parei de tempo. carregar essa culpa. Uhum. Deixei. Algum prato a gente vai ter que deixar cair. Não dá para manter os pratos em pé. A gente tem que saber o que que a gente é boa, no que eu posso aqui, o que que eu posso fazer que eu vou conseguir dar conta. O resto eu deixo de lado. É esse movimento que a gente tem que fazer. E para a gente ter saúde mental. E no começo a gente não consegue ver isso. Eu lembro que a dona Maria falava assim para mim, Karina, quando o Benjamin dormir, dorme. E eu, na hora que o Benjamin dormia, eu queria fazer, queria acontecer, que não sei o que, que não sei o que absurdo eu, uma mulher, dormindo no meio do dia. Mas eu ficava acabada, né? Não existia depois como pessoa, né? Virei um fantasma andando. Por quê? Porque eu não conseguia dormir, não tinha, não descansava. Então a gente precisa reconhecer que a gente não consegue dar conta de tudo. Sim, Apesar de a gente dar conta de muito, eu acho que a gente dá conta de muito. muito. Mas Pra caramba. alguma coisa a gente tem que deixar de dar conta. Agora, deixa eu te fazer mais algumas perguntas. Então, você já. Como assim? Você falou para mim que você não deixou de trabalhar durante a sua gestação. Então, você trabalhou, você trabalhava em pé. Eu trabalhei até os 9 meses, porque quando eu descobri, eu estava com quase 4. Uhum. E eu já tinha agenda para dezembro. Ela nasceu em novembro. E quando eu paro para pensar, já foi muita pressão desde sempre. Então, Uhum. eu lembro que eu conversava muito com ela na barriga e falava, filha, me ajuda porque você precisa nascer de parto natural. Porque eu não posso ficar muito tempo parada e você vai ter que nascer de parto natural. E ela nasceu de parto natural, o parto foi perfeito, Fala para mim um né? pouquinho. Não precisei tomar nenhum ponto. E quando foi em dezembro, eu já voltei a trabalhar todas as sextas e sábados. Então, de sexta e sábado, ela ficava com a minha mãe ou com o pai. Eu tirava leite, porque eu fiz questão de até os 8 meses amamentar. Ela acabou mamando até 1 ano e pouquinho, mas até os 8 eu fiz questão, então eu passava a noite tirando leite e deixava congelado, ia trabalhar. Quando o peito enchia, eu E chorava. cansativo. Quando o peito enchia, eu começava a chorar. Cada cliente que entrava no salão e perguntava: e sua filha? Eu chorava. Cada julgamento, eu chorava, porque as mães vêm falando: nossa, ela é muito novinha, como que você larga ela? Ai, que Uhum. absurdo. E você vai pegando aquilo para você e também se sentindo culpada. Quando eu chegava e eu ia amamentar ela, eu entrava, Pera, Benjamin, por favor, filho. eu entrava no chuveiro porque o leite estava empedrado. Eu amamentava ela debaixo de chuveiro, que já ia amolecendo um pouquinho e ela ia mamando e eu ia chorando por ter deixado ela tão pequena. E, e assim foi. Depois, quando ela estava com 4 meses, ela começou a ir comigo. Então, Hum. com 4 meses, ela ia comigo para o salão. E com 6 meses, ela passou a ficar numa creche em frente ao salão. Enquanto isso, até os 6 meses, eu atendia, amamentava, atendia e amamentava. E como era Então, isso com as pessoas? Porque assim, a gente recebe
talvez não. A gente recebe muito mais crítica vindo de mulher. Sim. E como que era isso, atender? Elas entendiam? Olha, eu tive muito acolhimento, Uhum, muito. Mas as pessoas, a grande maioria das mulheres, acham que você tem que ser mãe integral e entra nessa cobrança que a gente estava falando. Então, não era algo muito bem visto. Hoje eu não me arrependo, uhum. né? Ambas as avós faziam questão de estar com a Valentina, de cuidar, mas ao mesmo tempo eu queria participar do dia a dia dela de alguma maneira. Você não queria Eu estar tinha, longe da sua filha, você precisava trabalhar, você queria também, né? Tinha a questão de querer não largar a sua profissão, ao mesmo tempo você também não queria ficar longe da sua filha. sim, e eu tinha receio porque, como eu trabalhava muito, eu falei, se eu deixar ela dormindo, chegar e ela estar dormindo e passar meses e meses assim, vai chegar um dia que ela vai, não vai me reconhecer. E eu tinha muito medo disso, então eu fiz questão, as pessoas, no momento eu não tive apoio de ninguém quanto a isso, ninguém me apoiou, né? Todo mundo achava que eu era louca por fazer isso, mas eu, na minha cabeça eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa correta. Uhum, uhum. E eu permaneci, ela continuou com 6 meses, ela ficava em uma creche bem em frente ao salão, então eu ia de manhã, deixava ela na creche, quando ela queria mamar, como era bem em frente, eu ia até lá, amamentava ela, voltava, trabalhava. E ela passou a fazer parte, assim como hoje, ela faz parte do meu trabalho muito, assim. Todas as clientes perguntam dela, ela faz parte do meu dia a dia. Às vezes até as pessoas mais íntimas sabem os horários dela, sabe? Não, marca tal hora, porque tal hora a Valen está almoçando, tal hora ela está indo para a escola. Isso que eu acho o máximo. Porque chega um momento em que isso já não é mais um estranhamento. É realmente a sua rotina. A minha rotina inclui a minha filha. O meu dia a dia inclui a minha filha, o meu filho, no caso. Então não tem mais aquela coisa assim. O pessoal pergunta às vezes para mim aqui. Eu atendo, eu tenho oh, meu filho. Por isso que eu faço de tudo para tentar atender as pessoas sem ele por perto. Por causa disso, entendeu? Mas, como ele tem pouco horário, o horário dele é curto na escola, então eu tenho alguns pacientes que eu atendo com ele por aqui. Então, algumas pessoas já sabem, falei, o Benjamin não ouviu o Benjamin hoje, o Benjamin não tá aí, às vezes é um grávida ele dormiu, ou o nego tá aqui e fica com ele e tal. Então o pessoal já entra nessa roda, pô, cadê o Benjamin? Isso que eu acho que é o máximo, é a gente conseguir ter os nossos filhos agregados ao nosso trabalho e não uma coisa totalmente fora da outra. Sabe Porque é por o que a quê? gente É é. assim, porque se nós somos cobradas a estar o tempo inteiro e a ser profissional como se não fosse mãe, então que eles estejam e que eles participem. Hoje a Valen já tem um entendimento muito grande de assim, por exemplo, ela olha a minha agenda e ela sabe os dias que eu vou até mais tarde, e nesse dia ela coopera muito. Ai, que Ela deixa a bonitinho. sala organizada, ela prepara algum café para a gente tomar, sabe? Ela prepara um lanchinho, ou às vezes eu subo e ela fez uma porção de alguma coisa para a gente. Aí ela fala: Não, mãe, vai tomar banho. Não, eu já preparei um café para a gente. Então, ela já tem um entendimento muito grande dessa rotina. Uhum. E que é a rotina que antes eu tinha vergonha da minha filha Uhum. estar nessa rotina. Vergonha dela Mas é mesmo. muito interessante porque você trouxe uma autonomia para ela. Sim, A gente se culpa, se cobra, porque fala, não, poxa, não é uma coisa para uma criança fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela ganhou uma autonomia muito grande. sim. E uma das coisas que eu acho mais importante dentro desse contexto é que eu
eu tenho orgulho de dizer que eu criei uma pessoa muito empática. Uhum. A Valen, ela se preocupa se você está bem, porque eu trabalho com isso diariamente. Então, e trabalhando com transição, as mulheres choram, se abrem, falam, e ela tem uma sensibilidade tão grande de saber se você está bem, se você não está bem, Ai, se ela precisa estar mais próxima e dar um beijo e um abraço, ou se ela vai fazer um carinho fazendo um cafezinho. E essa preocupação se estendeu a mim, a ela, às clientes, às pessoas que trabalham comigo, porque é exatamente esse movimento, essa troca que eu tenho no dia a dia e que ela aprendeu, que essa troca que nós mulheres temos que nos adaptar a fazer diariamente, Uhum. sabe? Eu contratei uma mulher que tem filho, eu não tenho com quem deixar o filho, vem você e seu filho. Nossa, o meu sonho de vida é aumentar as empresas com esse olhar. Não é tipo assim, Sim, você tem tantos filhos, quantos filhos você tem? Com quem que você vai deixar? Não, sim. você tem filhos, olha, se você precisar trazer seu filho, eu não lembro, teve uma empresa que alguém falou isso para mim, não, eu levo meu filho na hora que tipo, meu filho não tá podendo, tal, eu tenho total liberdade para trazer ele, levar ele ficar do meu ladinho, sentadinho lá na cadeira. E isso é tão automático que nós que trabalhamos juntas aqui, a gente já coloca a agenda de uma maneira em que todas se auxiliam. Uhum. Esses dias tinha uma cliente que ela está com dois bebês, um ainda amamentando e outro de 2 anos. E ela veio, né, ser atendida. Aí estava a manicure segurando um, Ai, ela amamentando o outro, e eu deitei a cabeça dela para ela poder fazer o cabelo sem pegar o produto no bebê. Aí eu falei para ela, sabe quando isso aconteceria numa barbearia? nunca. Nunca. Nunca, porque o homem não tem a empatia de que o filho é uma extensão nossa. Uhum. Então ele pode ir lá, devolver o filho com a mãe e falar não, porque eu preciso cortar o cabelo. Uhum, eu posso ir, eu Não é posso isso. ir sozinho, eu posso ir sozinho. Enquanto que a mãe não pode. Não, não. A gente não pode. A gente não tem. Eu tô aqui. A gente começou. A gente tem umas academias hoje aqui. A gente foi visitar uma. A gente até achou uma academia que eles têm agora um playroom que é para as mães. Não tem. E Aqui ainda não não tem tem. isso. Então aqui tem uma que tem, a gente chegou a visitar, mas como ele entrou para a escolinha, que é um pouquinho mais cara, né? Então, como ele entrou para a escolinha, a gente acabou optando por uma que não tem playroom, mas que dava para a gente ir. Mas eu fiquei todo esse tempo fora de uma academia porque eu não tinha como conciliar uma academia com uma criança. A dificuldade de fazer uma unha, a dificuldade de fazer um cabelo, eu conseguia fazer cabelo porque era aí ou era na minha cunhada, fazia cabelo porque eu tinha, né, como fazer esse movimento, mas a maioria das vezes não tem. Hoje, ó, eu tô sem fazer minha unha, porque eu não tô conseguindo Existe conciliar. algo, e existe algo que é muito pontual de cobrança da maternidade, que essa liberdade total para o homem, sendo ele casado ou não, e essa privação da mulher que a deixa cada vez com uma carga maior e cada vez com uma. Hoje eu me vejo sobrecarregada e com o mental completamente precisando de cuidados. Sim. Quando eu resolvi voltar para a academia, que eu tentei voltar diversas vezes, hoje a Valen com 9 anos eu consegui voltar agora firme, mas até então eu não conseguia porque eu não Uhum. confiava em deixá-la nem 40 minutos sozinha. Concordo Ela, plenamente. uma vez eu ouvi do pai dela assim, eu fiquei sabendo que você saiu porque eu saí para correr porque eu estava muito estressada e precisava fazer alguma coisa e deixei a Valen durante 30 minutos e saí para correr. Isso foi o ano passado, ela tinha 8 8 anos. anos. 8 anos. E ela não estava sozinha, existiam pessoas, porque o salão sempre foi junto, então existiam as minhas funcionárias que estavam ali presentes, Uhum. mas ele achou um absurdo.
E eu falei para ele, olha, eu tenho 4 dias no mês para treinar, transar, sair, beber e fazer qualquer outro tipo de coisa que seja extra ser mãe. Uhum. E ele faz todas as atividades dele com normalidade. Naturalidade, né? A vida dele não mudou, né? A vida dele seguiu, então, querendo ou não, é uma pressão muito grande para a mulher de ter que se privar de tantas coisas que é saudável, que seriam boas, porque simplesmente ela não pode porque não pode. E quando você é separada, entra o outro quesito que eu nunca fui adepta a deixar a vala com outras pessoas, mas quando era uma pessoa muito próxima, assim como uma amiga muito próxima, né, que estivesse na minha casa ou trabalhando comigo, eu acabava deixando enquanto ia fazer algo rápido, como ir ao mercado. E tudo isso Não era começa a nem virar algo tipo assim, não, vou sair e vou passar, não, vou ao mercado. não, é ir ao mercado, ir dar uma corrida de 30 minutos, é, e tudo isso vira uma cobrança para a mulher, porque ela vive se cobrando porque ela não pode. Então, o sair, por exemplo, virou algo que não existe. Então, a Clarissa hoje está tentando retomar algo que para mim já é indiferente. Então, eu estou reaprendendo a socializar novamente, porque faz muito tempo que eu não saio. E eu consigo entender hoje a necessidade disso. A necessidade do ser mulher, né? Porque na realidade a gente não deixa de ser, mas torna-se tão grande a coisa da maternidade, ela ocupa um espaço tão grande na nossa vida que a gente deixa de ser mulher. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. E a gente precisa reaprender, e isso sim, eu vejo em todas as mulheres, umas com menos tempo, outras com mais, algumas que têm, né, o companheiro, né, ali próximo, eu não digo que ajuda, porque pai não tem que ajudar, pai, tem, o pai é pai, né, mas que tem o companheiro por perto, que tem esse, né, essa facilidade, e eu digo que é facilidade no meu caso, e eu falo que eu juro que eu super admiro mãe solo, porque fazer sozinha, fazer com dois já é muito difícil. Sozinha é de deixar realmente a gente pirutinha. É, Então, até me perdi no que eu estava falando. É isso, é isso. Ô, Clá, o que que você achou assim mais difícil? Na gestação, o que achou, vamos por partes. O que você achou mais difícil na gestação? durante a Que- gestação, É, não teve dificuldades. não, a minha gestação foi fantástica. Eu nem tenho o que falar, Ah, porque foi massa. demais, assim. Não, show de bola. E pós-gestação, assim, pós-nascimento, assim, depois que nasceu, foi a parte do trabalho ou teve outras coisas assim que você falou, puta, que merda. Eu acho que o se cobrar a ser mãe integral foi o que mais me pegou, Uhum, porque foi um momento em que eu queria largar o mundo e ser mãe. uhum, E isso é algo que me dói até hoje muito, é uma parte muito sensível minha, porque eu sinto que eu poderia ter sido muito mais do que a Valen teve de mim, e eu não estava presente. Eu precisava trabalhar, uhum. e não existiu um dia sequer que eu não fui trabalhar sem que eu tivesse chorado, ou tivesse me culpando, ou tivesse me sentindo realmente uma mulher muito ambiciosa que tinha deixado a família em segundo plano Se questionando, né, o tempo inteiro. o tempo inteiro. Então era assim, quando ela passou a ir para a creche, eu deixava ela na porta da creche, entrava no carro, ia chorando até a porta do salão, me maquiava, entrava e ia trabalhar, me sentindo
é como se eu estivesse indo cometer um crime. Uhum. E essa foi a parte mais difícil para mim. Todo o restante, eu acho que não tenha sido difícil, foi a amamentação, o desgaste que a gente tem quando a criança começa a andar, que você não quer que caia, e fica aquele tempo todo no colo, A gente e fica você mais fica cansado, né? exausta. Mas tudo isso se tornou muito suave porque eu queria estar perto. Então, eu acho que eu passou despercebido. Uhum. Você até valorizava essas coisas, né? Por querer estar perto, né? Exatamente, Filho. exatamente, exatamente isso. E eu queria muito estar perto dela. Os momentos que eu estava eu queria aproveitar muito, queria aproveitar demais. E mesmo ela indo comigo para o salão, o momento que ela estava comigo no salão, eu não contava como se eu estivesse. Uhum. Sim, porque você estava trabalhando, você estava ali perto, mas não, né, não estava dando Até atenção. que, até que quando ela tinha 3 anos, durante uma terapia, uma sessão, a terapeuta falou para mim o seguinte, Clá, a Valentina vai levar para a vida os momentos bons que vocês tiveram e de qualidade. Então, não importa que seja 15 minutos ou 8 horas. Tire esse momento e esteja ali 100% com ela. E é algo que eu pratico até hoje. Então, são momentos que a gente vai brincar, ou a gente vai pular na cama, ou a gente vai dançar, ou vai fofocar, porque ela é uma criança que fala muito e ela vai me contar diversas coisas. Mas esses momentos são cruciais para o nosso dia a dia, para estreitar o nosso vínculo, e eu acho que principalmente para me deixar melhor, Uhum. porque isso deixa a gente mais confortável. Sim, de que Eu a gente acho está que fazendo um bom trabalho, né? exatamente, eu acho que é mais por nós do que por ele. É um palhaço, seu palhaço. Vai fazer xixi que você está se contorcendo todo. Vai lá fazer xixi. Tudo é briga aqui, até para fazer xixi, a criança tem que brigar. Ô, Clá, fala para mim assim, ó, houve, né, um rompimento. Você acha que, porque assim, o que a gente percebe nas separações pós nascimento dos filhos, que a maioria dos casos são homens que não conseguiram alinhar, né? Assim, a chegada dessa criança, mas o que eu digo de não conseguir alinhar? Não conseguiu reconhecer mais essa mãe, né? E esse homem, né? Que é mãe, né? Não conseguiram mais se alinhar. Você acha que teve isso a ver ou não? Foram coisas totalmente que já era antes. Não precisa entrar com Não, detalhes, assim, só. sim. Não, eu acho que já vinha de um desgaste e, obviamente, a gestação, ela algo que não está bom fica pior. Uhum, Então não tem esse lance de filho que salva casamento. Não muito pelo salva, porque contrário. se já não estiver muito bom, fica pior, porque os dois estão extremamente estressados, é algo desgastante, extremamente desgastante para os dois. E acaba, né? Então, Por um tempo acaba a vida homem e mulher. Não tem, né? Depois, sim, né? Quando se conectam de novo, tal. Mas por um tempo acaba, né? Se não tiver ali né? Vontade de estar junto mesmo, vai ser difícil. e durante, assim que a Valen nasceu, o pai dela sempre quis, como ele sempre quis muito, ele foi muito presente, desde trocar fralda, dar banho, amamentar, e ele era muito participativo em todos os detalhes, porém, ainda assim, ainda com o pai participativo, um filho desgasta muito um casamento. Em hipótese alguma, eu estou colocando a culpa na minha filha, Sim, não tem nada, obviamente. né? Não é culpa da criança, mas assim, Não, são situações que acabam se criando porque, né, chegou ali um momento novo para o sim. casal.
Sim, mas eu acho que foi por N motivos, imaturidade, talvez dos dois, falta de preparo. Eu carregava essa diversas crenças limitantes da maternidade perfeita. Então, eu sim entrei numa neura Aprendeu, de começou a aprender a que, escrever, e agora tudo escreve bem. de que várias coisas eu estava. Ai, que lindo! Pronto, ela Parabéns! falou, ai, que lindo, parabéns. Agora pronto, deixa aí a mamãe, vai. Você tinha Então, me muitas perdi. crenças limitantes com a maternidade. Crenças limitantes quanto à maternidade perfeita, né? Uhum. Porque a minha mãe foi uma mãe extremamente presente. Então, a minha mãe largou a vida profissional para se dedicar 100% aos filhos. E durante muito tempo, eu, eu levei muito tempo para desvencilhar a Clarissa da Ivonete. Eu Uhum. levei muito tempo para desvencilhar isso, que a Clarissa tinha uma outra vida, uma outra realidade, uma outra personalidade. Então, para mim, a maternidade Um perfeita outro maternar, né? idade da minha mãe. Ela largou tudo e foi ser mãe. E Que é a se vocês. maternidade da abdicação, né? Que é o que a gente ouve o tempo inteiro, né? Da abdicação, não. A boa mãe é aquela que abdica de tudo. Sim, sim. E demorou bastante tempo, mas depois que eu entendi que eu era Clarissa e eu errava e a casa ia ficar bagunçada e ela ia ter que comer marmitex, não ia comer comida fresca todo dia e às vezes eu estava cansada e às vezes eu não percebia que ela tinha dormido fora da cama porque eu já tinha dormido também. E quando eu comecei a ver que tudo isso era natural e era eu, Uhum, e eu não estava cometendo nenhum crime, a uhum. maternidade começou a ser muito mais suave para mim. Mas demorou um tempão para eu entender isso. E aí é onde a gente entra que o quê? A maternidade ela vai se tornar mais leve à medida que você encontra a sua maternidade, né? Sim, sim. E nenhuma maternidade é igual a outra. Uhum. Existem muitos pontos que somos cobradas iguais, mas talvez uma facilidade para mim seja uma dificuldade para você, e vice-versa. E, enfim, por exemplo, eu sou uma mãe muito solta e eu crio a Valen com muita liberdade, então o pai dela tem um relacionamento, né, casado hoje, e eu sempre admirei a maneira com que ela fala da companheira dele, que fala com muito carinho, com muito respeito, e conta coisas, fatos e detalhes do dia em que ela foi carinhosa. E isso nunca foi algo. Antes eu pensava que isso seria algo que fosse me incomodar. Isso nunca foi algo que me incomodou. Achou que Muito pelo você achou que contrário. você ia ficar com ciúmes diante da situação e não ficou. Não, nunca foi algo que me incomodou. Sempre foi algo que eu sempre vi assim, meu, como minha filha é comunicativa, como ela expressa bem os sentimentos dela. Que bacana ela ter esse entendimento que existe uma outra pessoa e essa pessoa gosta dela e pode ser saudável, sabe? E para mim sempre foi muito tranquilo. E aí eu acho que entra também a maturidade de saber o relacionamento que vocês têm, né? Sim, Que você, independente de quem chegue na vida dela, que você ocupa o lugar da mãe dela. exatamente. E é um vínculo, eu não tenho esse conhecimento, mas pode-se dizer que é um vínculo eterno, né? Uhum. Porque ser mãe é algo tão divino que não tem como explicar essa ligação, esse amor. E eu costumo falar que a gente sabe o que é amor incondicional quando a gente se torna mãe. Antes a gente não Uhum. sabe. A gente não tem ideia. Eu uso muito o exemplo que, assim, antes sabia o que eu sentia pela minha mãe, o amor que eu tinha por ela. Mas eu nunca consegui entender o amor dela por mim. Eu conseguia, né? Sabia, eu amo minha mãe, né? Minha mãe, amor de mãe é amor de base, né? Base de vida, né?
E eu entendi, eu sei que eu amo a minha mãe, eu sei o tanto a importância que ela tem na minha vida, mas só a partir de quando eu fui mãe, que eu passei a entender, é meu filho, que eu passei a entender o quanto ela me amava, que eu passei a entender como era o amor dela por mim. Então a gente só consegue entender tudo que, assim, as coisas que a nossa mãe faz, seja de bom ou de ruim, quando a gente se torna mãe. Sim, sim. É Porque inexplicável, é né? inexplicável, é algo assim inexplicável. É o amor mais assim enriquecedor né? Não tem nem o que falar, né? Eu acho que realmente nos deixa sem palavras. Exatamente. Ô, Clássico, você tinha muitos preconceitos? Assim, geral, assim, do tipo, meu filho não vai chupar chupeta, meu filho não vai fazer tal coisa. Você tinha esse tipo de coisa ou não? Você já era mais leve, já tinha já coisa da. Não, eu sempre fui uma mãe um pouco chata em diversos fatores, então eu tinha preconceito, sim. Alguns eu vejo hoje que talvez se eu tivesse um outro filho não seria tão pesado assim, né? Que é exatamente isso, meu filho não vai chupar chupeta, a Valentina não chupou, mas fez meu peito de chupeta, Hum, e, enfim, não adiantou de nada. A data certa para largar a mamadeira, a data certa para comer tal coisa, meu, e depois você descobre que sendo saudável tá tudo bem. uhum. E eles têm o próprio tempo, né? Exatamente, e nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Eu percebo porque eu sempre fui algo que eu entendo hoje. Toda a minha família sempre falou que eu fui muito chorona. Clarissa sempre foi aquela criança chata que chora muito. E eu sou chorona até hoje. E é algo que eu entendo muito bem hoje, quando eu vejo uma criança, é o sentimento, as características e a vontade própria de algumas coisas. Porque o meu choro não era um choro, assim como até hoje não era um choro por chorar, era um choro que realmente doía. Uhum. Então, as coisas que para outras pessoas eram muito tranquilas de ouvir Banal, né? ou banal, para mim doía, realmente me feria. E hoje, quando eu olho para Valen, eu olho com esse sentimento. Uhum. Então, quando ela fala alguma coisa que às vezes ela vai se expressar e ela se expressa muito bem, sempre se expressou muito bem, mãe, tal coisa me chateou. E eu consigo entender e levar aquilo muito a sério. Nós Uhum. temos aqui em casa um momento de feedback que fazem uns 4 anos mais ou menos que a gente tem, que é o momento que a gente pode falar qualquer coisa e ninguém briga. Sim, justo. E ela pode falar como eu tô sendo como mãe, o que eu fiz que ela acha que é certo ou que é errado, Uhum. e a gente não briga nesse momento. E eu também posso falar qualquer coisa dela, e ambas vão pensar e tudo bem. E às vezes ela fala, mãe, eu não gostei porque você é, me falou tal coisa, me zoando na frente de tal pessoa, e eu percebo o quanto aquilo foi importante para ela, e às Porque vezes a para gente você. percebe o quanto a gente é cruel também como adulto. Porque a gente pensa assim, que bobeira, não sei o quê, né? Mas para eles é algo importante. O Benjamin, ele teve, há uns 15 dias atrás, a gente estava. O nego estava tatuando, um pessoal conhecido, tal, a gente estava lá e ele estava conversando, né, com a amiguinha no celular. E aí a mãe dela precisou falar com ela, tal. Aí ela saiu, ele começou a chorar, saiu do canto e foi chorar, 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 chorar. Aí depois ela devolveu o celular. Aí eu falei, vem, filho, vem falar com ele, com ela, tal, né? Ele foi assim, ele enxugou as lágrimas porque ele estava com vergonha de mostrar que ele estava chorando. Aí naquela hora, né, eu olhei assim, aí eu falei assim, o nego, vem, que eu sei que ele não tinha percebido. Eu falei, amor, ele tá com vergonha, ele tá enxugando as lágrimas, espera um pouquinho, deixa, né, é o momento, deixa ele enxugar as lágrimas, né, ele tá com vergonha.
né? Claro que depois vamos falar sobre que ele não precisa ter vergonha, né? Depois eu conversei com ele, mas naquele momento eu falei, não, peraí, ele tá com vergonha de mostrar que ele tava chorando, né? Ele enxugou as lágrimas assim, depois pegou o celular e continuou a conversar com ela. Mas poderia, você tá, né? Você tá com vergonha de estar chorando, né? Ela viu que você tá chorando. Isso E magoa. é quando entra a maternidade nos educa. Uhum, E eu já ouvi diversas coisas da Valentina que eu me reconstruí quanto a ser humano, uhum, de como falar com as pessoas. Às vezes também eu usava, a Valen agora está maior, então a reconstrução são diferentes. Então, quando eu falo de outra pessoa, se eu chateei outra pessoa, ela também me chama atenção, que eu uhum. posso ter chateado essa pessoa, porque eu sempre tive essa preocupação com ela. Então, ela me cobra isso muito também. E como você tinha perguntado quanto aos nossos preconceitos, eu quebrei diversos pavalos, diversos preconceitos, e principalmente quanto a ser a mãe perfeita, que não existe a mãe perfeita, e Uhum. que eu não sou a mãe perfeita. Eu tento ser o melhor que eu posso, gosto de criar memórias, então, assim, o máximo que eu tenho de possibilidade de fazer algo bacana com ela, eu faço, e que o resto é resto, sabe? E que a casa vai ficar bagunçada, e que você vai atrasar no compromisso, e que você vai sair sem maquiagem porque não vai dar tempo, ou que você não vai lavar o cabelo porque tá com preguiça, e que tá tudo bem, e Tá que tá tudo tudo bem. bem. É exatamente É, isso. E que não, você não precisa manter o que você tinha antes, porque você não vai conseguir. Que é um processo de reconstrução. A gente era uma, aí a gente se torna mãe, a gente desconstrói quem a gente era, e aí depois a gente vai agregando essa mãe, essa mulher num processo junto, e aí a gente vai ser uma que a gente não, nunca foi. sim. É algo assim Peraí, incrível. travando, pronto, voltou. Tá. Eu ia perguntar assim, como foi alinhar vida profissional, pessoal, casamento e maternidade? Qual foi mais deixada de lado? É, A gente poderia falar profissional, mas profissional não foi porque você continuou. O que que você acha que É a foi pessoal. a pessoal? É. A pessoal. Hoje, hoje eu percebo que diversos fatores foram deixados de lado, principalmente a mulher. Uhum, A Vale está agora com 9 anos, e muitos preconceitos que eu tinha, eu estou reformulando agora, aprendendo agora. E, por exemplo, me divertir, acho que você sorrir, pode, né? A gente tem um ser preconceito de sexy. que mãe não pode, né? Não, a mãe não pode ser sexy, a mãe não Mãe pode não se transa, né? divertir, a mãe não transa. Não, não precisa. Gente, mãe não transa, né? Quando assim, né? Mãe não Imagina, transa. nunca, absurdo. E, e realmente você começa a ter tantas cobranças e quando você se separa, ainda pior, porque você vê todos os homens como um respectivo padrasto, Hum. então você começa a analisar qualquer pessoa que você conhece, e isso tem um peso gigantesco dentro de um relacionamento que possa ser a vir, ou acaba nem acontecendo, porque você já Você já começa com corta muitas antes, cobranças. né? Então, assim, fazem 6 anos, vão fazer 7 anos que eu me separei. E ainda é algo muito delicado o assunto ter um novo relacionamento. Uhum. É um preconceito meu? É. Conheci pessoas bacanas nesse tempo, conheci, E é um medo, né? Eu acho, além de, eu acho que é mais do que um preconceito, é medo. sim. É porque a responsabilidade é nossa. Hum. Ninguém acha feio quando um homem se relaciona diversas vezes.
apresento uma namorada hoje, outra semana que vem, outra o ano que vem. Eu vejo isso com normalidade para a mulher, mas eu não consigo fazer. Fazer. Eu pareço, no momento em que eu penso que eu vou apresentar alguém como meu namorado para minha filha, parece quando a gente namorou a primeira vez e ia apresentar para os pais. Eu É me pânico, sinto, né? É o eu me pânico. sinto travada, tipo assim, a pessoa mais importante da minha vida vai conhecer uma pessoa que pode ser que fique comigo o resto da vida, ou pode ser que amanhã vá embora, que a gente não sabe como vai ser. E você mostrar essa vulnerabilidade para sua filha, Você sofrer de que amor, né? sofrer de amor, ter ciúmes, conhecer uma pessoa, ter as inseguranças de um novo relacionamento. Como vai ser? Hoje a minha filha já me cobra até. Mãe, você podia arrumar um namorado. Mãe, você sai, mãe, vai conhecer pessoas. Ela me cobra porque eu acho que ela vê isso já com normalidade e eu começo a ver o quanto eu tô retrocedendo. Porque ela está num, eu costumo dizer que é maravilhoso essa coisa assim, não vejo de nenhuma forma essa movimentação de abertura de mente como algo ruim, muito pelo contrário, eu já vejo isso maravilhosamente, que hoje as nossas crianças, elas estão expostas a que sim, pode se separar, os pais podem se separar, de que a mãe pode ter namorado, que a mãe pode sair, né? Não só a mãe, como as mulheres ao redor, de que mulheres trabalham, né? Porque na nossa geração, você está próximo da minha geração. Então, a nossa geração já não viu o quê? A mãe em casa, como, né, ali abdicando de tudo, né? Famílias que aguentam, mulheres que aguentam casamento lá até o final, mesmo sendo um péssimo casamento, mesmo estando completamente infelizes, porque tem que manter o casamento, né? Abdicando de tudo, porque o homem não entra nesse movimento, né? Não quer ser pai, só quer, né? Vai fazer aquela função que ele acha que é dele. Então, hoje, as nossas crianças, eu acho que elas estão tendo acesso. E a mente delas vão estar abertas. Então, elas vão poder ser quem elas quiserem. Não o que vão Eu, ditar para eu, elas serem. eu acho realmente que a parte mais difícil pós ser mãe foi o ser mulher. E hoje eu consigo falar com plena certeza porque fazem 9 anos eu ainda estou reaprendendo a ser mulher. E hoje eu tenho mais segurança para me posicionar diante da sociedade, diante da família, mas antes eu não tinha. Então você acaba é, se julgando vulgar, se julgando incapaz. E isso nos pesa muito, sendo que não é a realidade. Não precisa ser, Uhum. mas essa cobrança ainda rola de mim. Essa cobrança de mostrar a vulnerabilidade para minha filha, de ser mulher. Isso ainda rola de mim e ainda vai precisar de algumas sessões de terapia. Tá em terapia, então tá bom, tá bom. Tá, tá, uma hora vai. Pensa em ter mais filhos? Sim, sim. Eu amo maternar, amo. E é a maior e melhor faculdade que a gente pode ter na vida. E eu sonho em casar novamente, sonho em ter mais um filho. Já falo dele, que ele tem nome, inclusive, Ai, que e é bacana. algo que eu cocrio de Uhum. verdade na minha vida, porque eu acho a maternidade tão linda e eu acho que eu mereço uma oportunidade de maternar novamente, de ter essa Novamente. experiência Sim. novamente, sabe? De uma maneira diferente, mais madura. Eu acho que algumas mulheres falam, ah, é muito velha. Não, eu acho que deve ser uma nova experiência você ter com uma maturidade diferente. E eu acho que o segundo, isso eu penso muito mesmo. Eu acho que a gente não vai sofrer, claro que não vai ser fácil, mas eu acho que a gente não vai sofrer com as mesmas coisas. A gente pode sofrer Sim, com outras, mas não com sim, as mesmas coisas que a gente sofreu no primeiro.
Então a gente, Exatamente. talvez essas coisas que a gente sofreu no primeiro, a gente leve mais leve, mais suave, né? Mais Sim, tranquilo, né? Eu entendo, eu acredito que seja assim. E as mães que foram mães de dois, tal, confirmaram para mim algumas vezes. Me conta algo assim que você não gosta nesse mundo materno, assim, que você ouve, ou que você já passou, que você vê, que você fala, nossa, isso as pessoas podiam excluir da maternidade, assim, desse mundo da maternidade, não da maternidade especificamente, mas do que, né, diz respeito ao materno. eu acho que o principal que eu sou completamente contra é o sobrecarregar a mulher. Uhum. É essa responsabilidade só da mulher, sabe? É ainda a sociedade ver como se fosse algo somente da mulher. Somente a mulher tem que sair durante o trabalho para ver o filho, e isso eu falo porque eu também só trabalho com mulheres, Uhum. então é assim, o E é filho isso ficou mesmo. doente, a mulher que vai lá pegar na escola, é a mulher que vai levar no hospital, é a mulher que vai na reunião da escola, é a mulher que se preocupa com o estado emocional do filho quando algo delicado acontece. A Então, partir, assim, é uma sobrecarga. e a partir do momento que acontecer isso, de ter os dois fazendo esse movimento, não vai ter essa pergunta no RH. Com quem você vai deixar seus filhos para a mulher? Sim, Porque, e sim, não vai ter a sim, questão de, tipo, a mulher ter um filho e ser mandada embora porque ela teve um sim, filho. Porque vai sim. estar todo mundo dentro do mesmo barco, vai ter tanto homens quanto mulheres. Eu participei de um circuito de cabelos, né, da minha profissão, o ano passado. E eram 4 dias de curso, e durante o curso, no último dia, eu chamei o responsável e falei, eu posso te fazer uma pergunta? Diante uma profissão que é predominantemente feminina, né? Por que que não tem nenhuma mulher dando curso, ministrando nenhum curso, somente homens? E eu ouvi o seguinte: você sabe o quanto um monte de mulher junto dá trabalho, né? Nossa. O dar trabalho é o quê? É porque aqueles homens que estavam representando uma grande classe de mulheres que batalharam Uhum. para valorizar esse setor, ele estava ali mostrando que fica aí que eu posso ir, você fica com o filho, eu Uhum. posso ir e me dedicar 100% para o trabalho. Então, eu posso ir, eu posso ministrar curso, eu posso viajar, eu posso estudar mais, eu posso. E uma mulher não. E quando eu olhei para o lado, eu vi uma arquibancada de mulheres assistindo aqueles cursos, vangloriando homens que Homens estavam no ali mundo fazendo. feminino. Ou seja, ainda existe isso e nós ainda valorizamos, porque muitas mulheres ainda não tiraram essa venda, ainda não tiraram. Então, assim, o homem passa um aspecto mais seguro, por quê? Porque ele não mostra seu lado emocional quando ele está no trabalho. Uhum. Por quê? Porque ele não vai, assim como eu, chorar com o desenho que minha filha me trouxe durante o trabalho. Ele não vai pegar o filho que está correndo no meio do salão, agarrar e dar um beijo ou brigar. Ele não vai fazer de nada disso. Então, é muito mais fácil você se posicionar racional quando você não tem a interferência da maternidade. Porque a maternidade, nós podemos sim ser muito sérias, comprometidas e somos, Uhum. mas a maternidade te quebra tudo isso. Não tem como você pedir para o seu filho se ausentar, ou você não Uhum. sorrir, ou não chorar, porque você está num momento sério da sua vida. Não dá para você falar assim, filho, ó, é o seguinte, deixa de existir uns minutinhos, porque eu preciso lidar com isso daqui. Sim, não Não, dá. você vai ter que lidar com isso com seu filho lá. Então, o que eu vejo é que, dentro do âmbito profissional, a mulher é vista como menos capaz e mais emocional, não porque ela seja.
Uhum, mas porque ela demonstra tudo que ela é como mãe. uhum, uhum. A maternidade sensibiliza o profissionalismo demais, demais. E eu sempre levo isso para as mulheres e deixo isso como um debate constante dentro do salão, porque nós precisamos nos apoiar para quebrar essa rede. Sim, sim, eu acho que tem que ser um apoio nosso entre nós, porque na realidade a maioria dos julgamentos a gente encontra entre nós. Sim, E nós somos muito fortes. A partir do momento que. E a gente não faz nada para provar para o homem, tá? A mulher faz para provar para outras mulheres. A partir do sim. momento que a gente não precisar provar nada para ninguém, de que nós todas temos o seu espaço, de que cada uma é diferente, mas que todas nós somos iguais em muitas coisas, e que a gente der a mão, eu falo isso o tempo inteiro, que a gente perceber que a gente não é uma inimiga da outra, que a gente Não, passa pelas mesmas coisas, nós somos é, uma minoria que é a maioria. Isso, eu falei isso por nego hoje, assim que eu achei, tipo, eu falei, meu, olha que e ridícula assim, essa frase. nós temos uma força muito maior do que de qualquer homem, que é maternar. Uhum, Depois que ela materna, ela é capaz de qualquer coisa na vida, porque maternar é a coisa mais difícil do mundo. uhum. É muito difícil maternar. É o Então, trabalho é, mais você, difícil que eu já fiz na você, vida. julga, você julgar uma mulher que materna, incapaz de fazer algo na profissão dela, ou achar que ela não pode subir de cargo por isso, ou isso é uma ignorância, um preconceito gigantesco. E o quanto Porque nós nos colocamos nessa posição. A gente sim, acha por mesmo, quê? não, eu não posso dar É conta. porque o que usam de arma contra nós é a sensibilidade. Uhum. Mas eu acho que se ausentar dessa maternidade, dessa sensibilidade, tira a nossa maternidade, não pode ser tirada. Então a gente vai ter que conciliar o sentir, o maternar, o trabalhar, o exercer essa fraternidade feminina. A gente vai ter que conciliar tudo Uhum. isso. Porque isso não dá para ser separado, tem que ser tudo junto mesmo. Sim, a hora que a gente conseguir unificar, é Sim, exatamente isso, a hora que a gente conseguir unificar a nossa maternidade, né, a tudo isso, o nosso trabalho, a nossa profissão, a gente vê que tá uma coisa ligada na outra, a quem nós somos, a gente explode. É exatamente isso. Eu acho que achamos a resposta aí da equação. Ô, Clá, qual a coisa mais maravilhosa da maternidade? coisa mais maravilhosa da maternidade é você começar a ver que os seus ensinamentos, sua educação, está surtindo algo melhor para o mundo. Eu fui a uma reunião da Valen e eu comecei a ver diversas mães vendo as notas do filho, querendo saber. E o que eu sempre fico mais ansiosa para saber é aquela avaliação que fazem da criança para saber como ela é, né? Quais os pontos de melhoria. E durante todos os anos, é, eles usam uma palavra que me deixa extremamente feliz. Sempre falaram que a Valentina é uma criança muito empática. E isso me emociona, me deixa. Porque é um pouquinho de mim, Você está criando um bom ser humano. exatamente. Que Eu acho que é a isso, melhor parte essa é a da melhor. maternidade. Isso, no melhor de tudo, do educar, eu acho que essa é a parte mais importante. Nós Sim. educarmos, criarmos, E né? quando ela vem e me fala, mãe, a minha amiga tal chorou por isso, isso e isso. E como ela falou esses dias, ela falou, mãe, o fulano de tal estava chorando porque ele tirou nota baixa. Aí eu falei, não, ele estava chorando porque ele errou uma questão na prova. Aí eu falei, e você falou o que para ele? Ela falou, eu fiquei com pena porque ele estava chorando, e eu falei para ele não ficar assim, porque eu só acertei uma. E
eu comecei a dar risada, porque o que para outras mães é extremamente sério, para mim é muito grandioso, sabe? É melhor do que ela ter tirado um 10. É Uhum, saber que ela se preocupa se o outro está feliz, se o outro está bem, ou se o outro não está, ou se as palavras que estão usando tá ferindo outra pessoa, porque como ela já passou por isso, ela se identifica muito com essa questão de defender o bullying, sabe? De não uhum. fazer. Então, eu acho que o saber que a melhor parte da maternidade é o saber que você está criando um ser humano do bem. Ah, isso é incrível. E agora a pergunta do milhão. Quem é você depois da maternidade? Eu sou uma mulher muito mais forte em alguns aspectos, muito mais sensível em diversos outros, também muito perdida todos os dias, com uma incógnita constante que martela na minha cabeça se eu estou fazendo tudo certo ou se eu estou fazendo tudo errado. E independente de ter me deixado de lado ou não, eu sou extremamente orgulhosa do ser humano que eu estou deixando para o mundo. Mas a Clarissa, mãe, é uma mulher cheia de segurança, cheia de medo, e que, independente disso, ela se sente forte, sempre. Mas ela chora muito, ela tem muitas dúvidas, e que eu aprendi a achar força em tudo isso, porque isso não é um ponto negativo. Na verdade, toda a nossa força está em ser sensível. Uhum, E não seríamos mães se não fôssemos sensíveis. uhum, exatamente. Maravilhoso. Quer acrescentar algo? Para mim está perfeito tudo. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais algum recado? Quer? Ah, eu acho que não, acho que eu falei tudo. Acho que eu falei tudo, tudo, tudo. Tudo e mais um pouco. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada mesmo de Ah, obrigada eu. coração. E é um prazer enorme poder Ai, dar, mas... trazer essas vozes ao mundo, a sua voz para o mundo. E eu quero te dar parabéns, Ká. Parabéns por fazer esse trabalho. Continue. É de extrema importância para nós mulheres todas. E é muito importante a gente saber que a gente não é sensível sozinha, que a gente não erra sozinha e relembrar que a gente é mulher. Seus posts são muito importantes, seus stories são muito importantes. É muito importante a gente lembrar que as coisas caminham e muitas vezes não dão certo. Então, eu só queria te falar que você está no caminho certo. Continua, não para não. Obrigada. 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 E a gente precisa, né? Precisa ouvir, porque às vezes as coisas não vão como a gente quer que aconteça, né? Obrigada. Exatamente, exatamente. É aquele um post que você fez, um stories, na verdade, que você fez, falando que não precisava ser perfeito, que só precisava ser, você estava Perfeito. praticando yoga, alguma coisa assim. Eu tinha passado por algumas crises muito forte de ansiedade e eu lembrei o quanto é importante a gente pausar e fazia muito tempo que eu não pausava e eu estava me sentindo até culpada por pausar, eu não podia parar nesse Uhum. momento. E aquele dia eu desliguei tudo e eu fui meditar. E fazia muito tempo que eu não meditava, que eu não praticava yoga. E eu voltei a praticar por ver os seus stories e por lembrar o quanto aquilo me fazia bem.
e o quanto a gente se esquece de nos fazer carinho, de nos acolher. E a yoga é um momento de acolhimento, né? É um momento de integração. Eu sinto a yoga como assim, eu comigo mesma, é o meu momento de integração. Eu posso ir para academia, eu posso, mas eu preciso da yoga, eu preciso do meu momento de integração. A mesma coisa é a meditação, é aquele meu momento ali, eu comigo mesma, ainda que seja rapidinho, é eu comigo mesma. E assim, durante essa semana, eu até comentei hoje na terapia, que durante essa semana eu melhorei muito. E eu fiz algo e eu percebi que era algo que eu sabia e eu não estava fazendo. Eu não estava acolhendo os meus sentimentos, eu estava deixando eles transbordarem e tomarem conta de mim. E o simples fato de você acolher o caos muda completamente o seu dia, A, sabe? a gente entender, porque assim, a gente vive, e que eu tive um boom, porque eu tava nesse negócio do Instagram, é um negócio que mexeu com a minha cabeça. Muito. Porque a gente tem que estar o tempo. O principal motivo das minhas crises de ansiedade é a cobrança do Instagram. E não é a gente olhando o outro, não é, é você Não, ter que estar você tem presente, que gerar conteúdo e gerar você, o que que você conteúdo. está fazendo? O que que você está fazendo de errado? Exatamente, eu tava nessa pegada, porque eu tava nesse negócio e o Instagram, o tempo inteiro você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ficar o tempo inteiro. Então a minha cabeça ela ficava o dia inteiro nessa, o que que eu tenho que fazer? O que que tem que fazer? E aí a gente começa a postar coisas que até a gente mesmo não se fala, poxa, mas por que que eu postei isso? Tipo, não faz nenhum sentido pra você. Né? Porque você tem que postar, você tem que postar, você tem que postar. E aí teve uma hora que deu um boom, eu falei, não quero saber mais de nada. Aí eu dei um apagão, falei, chega, eu preciso parar, preciso parar, preciso parar porque eu preciso me organizar, porque a cabeça tava assim. Aí foi a hora que eu parei, fechei tudo, falei assim, eu parei geral, eu tava postando mais nada. Falei, não, peraí, deixa eu me conectar comigo mesmo, que foi essa hora. Peraí, deixa eu respirar. Deixa eu olhar para mim, o que que eu quero, qual que é o movimento. Tanto é que agora eu voltei, mas eu vou ter que ir devagar. Porque eu falei, vai ser no meu tempo, não é a exigência que o Instagram está fazendo de mim, que as pessoas estão fazendo de mim. Vai ser no meu tempo, vai ser, né? E é assim, quando é algo, assim como eu estou te falando, isso foi muito bom externar, porque isso também me serve. Quando você faz algo que é de extrema importância para você e é verdadeiro, isso realmente consegue chegar nas pessoas, sabe? Uhum. Então, o seu stories eu tenho certeza que me tocou porque foi algo de verdade. Isso, e é isso que eu quero passar. Mas eu falei, não, peraí, eu comecei bem, passando as coisas que realmente era. Depois eu comecei a trazer muito conteúdo, muita coisa, que era tipo assim, tinha para fazer, para fazer. Eu falei, não, pera, tá errado, tem que ser o Você que tem que. eu não, peraí, tem que ser o que faz sentido para mim naquele Sim. momento. Tem que ser realmente o real, é isso que eu quero. Eu tô até com um negócio meu que agora assim, eu tô tentando nem postar mais fotos trabalhadas, tratadas. Eu tô muito numa época que eu coloquei maquiagem pra gente fazer hoje a entrevista, mas eu acho que faz mais de um mês que eu não uso maquiagem. Para trazer um pouco do meu real mesmo, eu, Karina, como eu sou. E eu acredito, Ká, que a gente vai entrar em uma geração, eu acredito muito, que a gente ainda vai ter que explicar para os nossos filhos essa quantidade de filtros e de maquiagem e de cirurgia plástica e de harmonização, porque isso no futuro vai ser algo muito ridículo, Uhum. porque agora, por exemplo, a Valen cresceu muito e muito rápido e apareceram estrias. E ela falou para mim, mãe, o que que é isso? Essa semana. Falei, filha, é uma estria. E, meu, todo mundo tem essa marca, todas as mulheres Todas as têm. mulheres E têm. significa crescimentos. Então, quando a gente cresce muito, a gente fica com essa marca. E quando a gente menstrua, a gente fica com mais algumas. E quando a gente se torna mãe, a gente também fica. E são as marcas do tempo de crescimento. Uhum. E eu coloquei isso para ela e eu consegui perceber que ela não pegou aquilo como negativo. E isso foi tão maravilhoso para E mim. aí, olha que máximo, né, esse movimento, porque você poderia ter falado assim, ah, é um negócio muito ruim que as mulheres têm, que não sei o quê, você já ia deixar ela em pânico.
Não, é E uma a coisa mesma natural. coisa da maquiagem, às vezes as amiguinhas dela se maquiam e eu falo, filha, você tá tão linda assim, você pode se maquiar. Mas olha aqui como é sua covinha, olha aqui como é seu rosto e que tá tudo bem, olha que bonito. Então, eu acho que a gente ainda vai ter que explicar esse movimento para eles, Eu porque li, eles vão ser muito mais livres. eu li essa semana que o Instagram ele tá entrando num boom. Que agora as pessoas que vão ser vistas vão ser. Foi acho que ontem que eu li isso. Que ele vai fazer o sentido contrário, porque antes as pessoas valorizadas eram os blogueiros, né? Os blogueirinhos, pessoas famosas, com corpo perfeito, não sei o quê, não sei... Só que aí todo mundo entrou nesse mundo, porque hoje edição de foto, todo mundo consegue fazer posts lindos, né? Rosto perfeito, isso, aquilo, outro, todo mundo consegue fazer. Então, agora as pessoas vão começar a buscar a naturalização. Peraí, eu quero uma pessoa, as pessoas reais, eu quero as pessoas reais. Então vai começar o sentido inverso, porque E isso nos as pessoas traz. estão querendo sair da caixa. Exatamente, exatamente. E, meu, isso para a mulher é de uma importância tão grande. Porque quantas vezes eu já me peguei doente por essa cobrança? Eu acho que toda mulher já passou por essa fase Uhum. dessa cobrança do corpo, do cabelo, do rosto, da pele e o porquê que tem que estar perfeito se não é perfeito. Exatamente, E exatamente. não é perfeito Não é e perfeito. ponto. O nosso perfeito é o nosso natural, é quem nós somos. É isso que eu tenho buscado, assim, nesses últimos meses, assim, desde que eu tive um... Eu já estava buscando um pouquinho, mas agora nesses últimos meses eu dei um estouro, assim, maior, assim, eu não escovo mais meu cabelo, deixo ele mais no natural. Eu não estou usando mais maquiagem, né, antes eu usava todos os dias e passava um rímel, porque eu, né, gostava e tal. Eu não acho que é ruim se cuidar, eu acho que a gente precisa se cuidar. Claro que a gente precisa se cuidar, a gente precisa, Mas né, também é uma delícia você se olhar e se achar linda dentro do que você exatamente. é. Ou você falar assim, eu não vou fazer uma foto. O problema é justamente esse. Eu não vou fazer uma foto porque eu não estou maquiada. Eu não vou fazer uma foto porque o meu cabelo não está desse jeito. Eu não vou ir em tal lugar porque eu não estou desse jeito. Exatamente. É esse o problema. Não é um problema você se arrumar, você sair, você se sentir linda daquele jeito. Não é um problema. O problema é você se privar ou você se encher de filtros porque você acha que você não é boa o suficiente. É verdade, cara. Foi super enriquecedor nosso papo. Adorei, Clá, obrigada. Antes de eu postar, quer dizer, antes, bem pouquinho antes, tipo um dia antes, 2 dias antes eu mando o vídeo pronto, porque a coisa é aqui, assim. Eu sempre Tá falo, eu vou mandar bom, antes, tá. acho que as mães pensam, ela vai mandar uma semana, né? Vai, Vários dias. não. Não, é um dia antes, às vezes umas horas antes. Ó, tá indo no ar hoje, tá? Ó, aí você aí, dá uma olhada rapidinho. Agora, já. Agora, já olha aí que tá entrando no ar. Tá, Vamos tirar uma tá. selfie? Peraí. Vamos. Pronto, feita. Tá, obrigada, viu? Gratidão. Fica Um com Deus. Dá um beijo no beijo. meu primo. Doce, dá um beijo aí na Valen. Estamos Docinho. com saudade de vocês. Ai, a gente também. Fiquem com Deus. Estou muito feliz por vocês. Obrigada, um beijo, Clá, beijo, tchau. Beijo.